Pai do Senhor, meus irmãos. Está feliz? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é a bênção? Quem é pecador? Irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, nós somos pecadores. Pela graça do Senhor Jesus, nós somos a bênção. Pelo sangue do Senhor Jesus, nós somos a bênção. É muita graça, muita misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Gênesis 1, por gentileza. Gênesis 1. E depois a igreja pode se assentar. Certamente o Senhor Deus tem um carinho muito grande por vocês, por nós, ovelhas do Senhor. E eu tenho que tomar cuidado. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele já conhecia os tempos vindouros, os dias atuais, antes mesmo dele fundar o mundo. Antes mesmo dele criar os céus e a terra, o Senhor Deus já nos conhecia. E ao analisar a palavra do Senhor, observando ela, o Senhor Deus me chamou a atenção para um ponto, e eu quero já antecipar para os irmãos, que vocês estão olhando aqui, um homem, bem trajado pelo momento, mas eu sou um homem impuro de impuros lábios. Não se enganem pela forma de vestir. Não se enganem, talvez, pelo título, como um evangelista. Mas eu sou um homem que precisa de perdão. Ontem mesmo, já pisei na bola. Já ajoelhei e pedi graça e misericórdia para o Senhor. A minha esposa precisa ter paciência comigo bastante. Às vezes eu me pergunto, eu acho que ela deve passar na mente dela. Será que ela passa na mente dela, ela se arrepender de casar comigo? Mas já fazem uns 15 anos que eu estou me esforçando para deixar as coisas que para trás ficam. Mas eu confesso, irmãos, eu sou pecador. E eu quero deixar esse momento à vontade, eu quero que você se sinta à vontade. Por acaso tem alguém aqui, se não quiser responder, não responda, que luta contra o orgulho? Que às vezes, como não sei se é nordestino que fala, que o orgulho te dá um saculejo, que às vezes o orgulho te deixa no chão, o orgulho acaba vencendo. Há alguém aqui, talvez que fale por demais? Talvez alguém aqui ainda é pego pela mentira? Irmãos, o perfeito aqui é o Senhor. O sangue de Jesus vem para nos purificar de todo o pecado, e a palavra do Senhor vem para nos limpar de toda a imundícia. Estamos aqui porque necessitamos de Deus, e não tem ninguém mais limpinho. Pode ter alguém mais limpinho do que outro, mas eu vou dizer que não tem ninguém perfeito, ao ponto de eu ter que me envergonhar, de chegar e levantar as mãos: Senhor, me perdoe dos meus pecados, e ir embora com o meu pecado sem estar limpo, por vergonha de talvez alguém ouvir o que eu vou falar. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós necessitamos da graça, da misericórdia do Senhor. E vocês estão olhando talvez para o que mais precise. Eu confesso diante de vocês, eu preciso muito da graça do Senhor. Mas o Senhor nosso Deus, quando começou a criar o mundo, quem estava lá? Na formação do mundo, Moisés estava lá, Abraão, Isaque e Jacó. Não tinha ser humano com o Senhor Deus, mas Ele permitiu
que chegasse ao conhecimento dos homens a forma como Ele criou os céus e a terra. E Deus, que não faz nada sem algum propósito, sem algum objetivo, tinha um objetivo para isso. E eu quero crer que Deus usou de pedagogia na hora de criar o mundo. Vocês acham que Deus ia levar 6 dias para criar o mundo? Com todo o poder que Ele tem, com toda a onisciência que Ele tem, que antes de fundar o mundo, Ele já conhecia todas as coisas, a quem que Ele ia tomar conselho para saber se o que Ele ia fazer está certo ou está errado? Ele é a origem, Ele criou as coisas a partir do nada, sem matéria-prima. Em instantes, Ele poderia criar todo o sistema que nós conhecemos hoje. Por que que Ele levou 6 dias para criar tudo que nós conhecemos hoje? Pedagogia de um pai, que ao invés de fazer as coisas tão rápidas diante de um filho, prefere fazer as coisas devagar para que o filho o acompanhe, observa e aprenda com ele. Então o Senhor nosso Deus, Ele criou os céus e a terra, sabendo que saberíamos dessa informação. Então Ele, eu vou ensinar os meus algumas coisas para que eles apliquem em suas vidas. Então vamos lá, Gênesis 1. O Senhor Deus, antes de começar a criar, Ele analisou. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Então o Senhor, Ele avaliou, não simplesmente foi fazendo, mas Ele mostrou para nós como que Ele fez. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Ou acaso alguém desacataria a palavra do Senhor, a voz do Senhor? E houve luz. E o que aconteceu depois que houve luz? O que aconteceu? Viu Deus que era boa. Será que Deus fez por acaso a luz e já não sabia que ela era boa? Mas Ele está sendo pedagógico, ensinando a mim e a você alguns segredos incutidos na palavra do Senhor, que Ele só vai revelar aos mansos e humildes de coração. E viu Deus que a luz era boa. E depois que Ele viu, Ele fez separação. Deus separou entre a luz e as trevas. E depois que Ele criou, viu que era boa, Ele fez alguns ajustes, separou a luz das trevas. Depois que Ele fez alguns ajustes, Ele deu nome. Aqui fala 5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Eu fico imaginando o Senhor Deus criando, aí Ele esperando passar a tarde e manhã para formar o segundo dia. Fica algum recado para mim e para você? Será que Deus, ao criar o mundo, Ele está mostrando para mim e para você que somos imagem e semelhança, representantes dEle aqui nessa terra? Será que Ele está deixando algum vestígio de conhecimento, de sabedoria? E aí depois, Deus começa a fazer o segundo dia. Quando Ele termina o segundo dia, Ele começa com a sua ordem, com os seus objetivos. Aí Ele termina e passa tarde e manhã o segundo dia. Chega ao sexto dia, o Senhor conclui a obra. Aí chega no sétimo dia, o que é que Deus faz? Meus irmãos, a Bíblia, ela se contradiz. Por acaso Deus se cansa? Ou Deus se fatiga? Mas aqui fala que Deus descansou. Será que ela está se contradizendo? Sempre que nós acharmos na Bíblia algo que pareça uma contradição, há algo a ser entendido, porque a palavra do Senhor não se contradiz. Por que que o Senhor descansou ao sétimo dia?
Será que ele quis dizer a mim e a você alguma coisa? Porque o nosso Deus não precisa de descanso. Mas ele descansou no 7º dia. E assim foi. E criou o homem, depois criou a mulher. Será que ele criou o homem, depois ele viu, nossa, não ficou legal, acho que eu vou criar a mulher? Ou será que já estava tudo num plano arquitetado pelo Senhor? Só foi a forma pedagógica para que nós pudéssemos entender a respeito do que aconteceu e também da forma como Deus trabalha. Em 2 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, nós vamos ver a palavra do Senhor, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nada está aqui por acaso, meus irmãos. Tudo está aqui devidamente organizado para que nós pudéssemos receber o conhecimento e a sabedoria de Deus, para que venhamos estar habilitados para toda boa obra. Porque o Senhor Deus, Ele quer que comecemos algo, e que concluamos algo, e que o nosso fruto permaneça. Ele não quer fazer como fez Gideão, que começou bem, muito bem. Deus usou e operou grandes coisas através de Gideão, mas como foi o final? Não quis ser rei, pediu os pingentes, os ouros, fez uma éfode, colocou na cidade, e depois o que aconteceu com o povo? Caíram, se afastaram de Deus ao ponto que nem se lembravam do que o Senhor Deus havia feito. Por acaso é isso que o Senhor quer para mim e para você? Começar investindo em você, começar levantando em você uma obra, começar a trabalhar no seu ser, no seu íntimo, dar a você um cargo, alguma função, alguma responsabilidade, alguns dons espirituais, dons ministeriais, usar você através da profecia, para o fruto não permanecer. Deus é Deus de obras completas. Se não foi completa, se foi incompleta, nós já estamos no meio, já mexemos com aquilo que era de Deus e não cumprimos a vontade do Senhor. O Senhor Deus, Ele criou os céus e a terra, e Ele usou alguns atributos, alguns específicos, como a ordem. O mundo era sem forma, estava desordenado. O Senhor Deus colocou ordem, Ele transformou aquilo que não tinha forma, trevas, em algo belo, organizado e funcional. E Deus, no 1º ao 3º dia, Ele criou o ambiente. Ele criou a luz, criou o céu, criou a terra. Depois que Ele criou o ambiente, do 4º ao 6º, Ele preencheu esse ambiente com os homens, com o homem, com a mulher, com os animais. Percebe que nada é por acaso? Deus, Ele agiu com intenção, teve estrutura. Outro ponto foi que Deus agiu com o progresso, paciência, desenvolvimento contínuo, etapas que se completam, ciclos que se fecham, ciclos que se completam, que se iniciam. Você já ouviu essa palavra hoje? Não é por acaso. Grandes obras não podem ser feitas num dia só. Você acha que você nasceu atrasado? Por acaso algum de nós, será que nascemos atrasado ao ponto que eu tenho que me apressar? Eu tenho que correr desenfreadamente? Mas os que confiam no Senhor, age no tempo certo, na hora certa, do jeito certo.
Porque as coisas, elas não devem ser feitas de acordo com a nossa vontade, no nosso tempo, mas nós estamos vivendo num mundo, estamos sendo influenciados por esse mundo, e isso é notável, e não foi diferente nas épocas passadas. Se nós não nos refugiarmos na palavra do Senhor, o próprio rei Davi, que nós vamos citar a respeito dele, ele disse: Senhor, eu me recreio em tuas palavras. Se tivesse, é como se fosse nos dias de hoje, sabe quando você está cansado? Nossa, eu estou muito cansado, muita coisa na cabeça, eu vou assistir alguma coisa para espairecer a mente. Davi, ele iria ler a palavra do Senhor para se alegrar, para se recrear, para, vamos dizer assim, como se fosse tirar um tempo para tirar o estresse. Ele usava a palavra do Senhor. E aonde você lê, um homem segundo o coração de Deus. Então, às vezes nós entramos no cataclisma do mundo, o mundo vem nos assaltando, o diabo ao derredor olhando, procurando uma brecha, nada vai vir escancarado, nada vai vir mostrando que é afronta, que é pecado, tudo vem de modo sorrateiro, e às vezes nós ficamos cansados e vamos fazer o quê? Colocar as nossas almas, os nossos corações, às vezes, em algo que não é o Senhor, e isso vai surtir um efeito, vai surtir uma consequência. Mas os que confiam no Senhor, confiar é diferente, a confiança é diferente. Mesmo cansado, deixa eu debruçar aqui, deixa eu ler, porque a palavra do Senhor, ela refrigera a alma. Isso não é mentira, não é história da carochinha, isso é verdade, é fato, aconteceu. Pessoas com alma atribulada liam a palavra do Senhor e eram libertos de maus espíritos, eram libertos de frustrações, porque a palavra do Senhor traz esperança, traz vida. A palavra do Senhor mostra onde nós vamos, o que nós precisamos fazer, ela é esperança. Mas o que o homem criou, às vezes um filme, uma série, às vezes um livro, isso não é autossuficiente para te curar, para te sarar do momento de estresse, de raiva, do momento de ciúme, de medo. Isso não é capaz. Às vezes faz você rir, às vezes te tira um pouco daqui, mas também tira os seus olhos do foco. Você perde a perspectiva espiritual, você perde a sensibilidade espiritual. E quanto mais nós vamos dando nosso coração a outras coisas, Provérbios vai ensinando: de tudo que vocês devem guardar, guarde bem o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Se você quer contaminar um rio, não precisa contaminar ele por completo nas suas margens, vai na fonte e contamina lá, e você vai contaminar o rio todo. Assim somos conosco. Cuidado com o que você vai ver, com o que você vai assistir. Você não vai perceber que você já está se afastando. É uma anestesia que nós sentimos, e quando você vê, você já está distante. Aí nós vamos e reconhecemos aquela falha, aquele erro. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos. E o Senhor Deus, nesse progresso, Ele também criou com um propósito. Nada foi feito sem razão, tudo foi criado com um propósito. O sol governa o dia, a lua governa a noite, o ser humano para refletir a imagem de Deus e governar com responsabilidade. Viver com um propósito e não viver por acaso. Como diz, aqui nós ouvimos bem: quem não sabe para onde vai, não chega a lugar algum. Então Deus criou as coisas com um propósito. Ele poderia ter feito isso tudo rápido, poderia ter feito de forma instantânea, não precisava ter deixado grafado, registrado, ninguém estava lá com ele não tinha testemunha, mas ele fez questão de grafar isso na palavra dele. Acredito eu que ansiando que aqueles que o amam guardarão as suas palavras. E por último, e necessário, Deus descansou
Deus não descansa por acaso, mas Ele descansou por exemplo. Ele deu exemplo. Nós precisamos dar exemplo, mas antes o Senhor já deu exemplo, já mostrou como deve fazer. O homem precisa de descanso. Parar, refletir, adorar e se restaurar. Ele precisa de restauração. Por acaso, não foi eu e nem você que limitou o tempo de atividade do homem e o tempo de descanso dele. Foi Deus, foi o próprio Criador. Ele nos criou assim. Para termos noção, até o tempo de descansar. Se a gente descansar de noite, temos um benefício. Se a gente descansarmos à tarde, já não é a mesma coisa. Deus criou tudo com propósito, nada é por acaso. E deixou isso para o nosso conhecimento. Descansar não é perca de tempo. Produtividade saudável exige limites. O descanso é também um ato de fé. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. A tradução original ficaria meio que redundante. Esperei esperando o Senhor. Mas sabe quando você espera sem agitação? Esperei com paciência no Senhor. Esse esperar no Senhor é necessário. Às vezes nós queremos antecipar as coisas. Eu não sei o projeto que você tem no seu coração, mas para Deus trazer essa palavra, Ele sabe muito bem. Você olha, você analisa, você avalia, e às vezes, como Moisés, se precipita com a ansiedade, e às vezes na correria, naquela pressa, não consultamos ao Senhor. Ou por acaso Moisés, quando desceu para ver os seus irmãos no Egito, viu um egípcio espancando o seu conservo, o seu irmão, da sua pátria. O que ele fez? Olhou para um lado, olhou para o outro, se certificou que não tinha ninguém vigiando, e cometeu um homicídio. Aquele homicídio resultou no quê? Fuga. Ou foge ou morre. Fugiu, ficou 40 anos fugitivo. Seria esse exatamente o plano do Senhor? Tenho minhas dúvidas. Ele não consultou o Senhor na hora de fazer isso. Ao contrário de Davi, quando chega com o seu exército, me foge aqui a memória, de quando ele está em 1 Samuel 30, do 6 a 8. Quando Davi, ele chega, se não me engano, foram lutar contra os filisteus, aí não deixaram, eles voltaram e raptaram ali as suas esposas, as mulheres, os filhos. E aí o povo, os soldados ali queriam fazer o que com ele? Queriam apedrejá-lo. Ele pressionado, o que ele fez? Chamou os sacerdotes, se não me engano, pediu lá o tumim para consultar ao Senhor. Senhor, subo? Se eu subir, o Senhor vai me entregar nas mãos? Aí Deus, sim, vai que eu vou entregar ele em suas mãos. No meio da pressão, no meio do conflito, ele não agiu como Moisés de forma precipitada, mas ele consultou ao Senhor. Eu arrisco dizer que mesmo se ele tomasse a mesma atitude, mas só de não ter consultado o Senhor, o resultado já seria diferente. Porque se nós somos servos de um Senhor. Se nós somos servos, quem manda é o Senhor. Mas algumas coisas estão mexendo com o Senhor ao ponto dele trazer essa palavra. E uma delas é justamente isso. A nossa ansiedade em querer cumprir algo, em querer alcançar algo,
a nossa pressa muitas vezes de fazer as coisas, nós acabamos tirando Deus do lugar de Senhor e colocamos o Deus no lugar de mordomo. Senhor, meu Deus, eu preciso muito, Senhor, que o Senhor vá na minha frente. Senhor, por favor, eu preciso fazer isso. Senhor, por favor, cure aquele. E começa. Estamos orando sim. Mas, muitas das vezes, estamos buscando ao Senhor como mordomo. Faça isso, Senhor, faça aquilo. Agora eu consegui isso, eu preciso aquilo. Vai na minha frente, Senhor, protege aqui. Senhor, agora eu preciso disso. Quem está sendo servo e quem está sendo o Senhor? Senhor, por favor, aconteceu isso, eu preciso disso. Senhor, por favor, liberta aqui. E a minha vontade? O Senhor Deus chamou o seu povo, quando Moisés estava liderando, chegaram perto do monte, o monte fumegava, até estremecia, e Deus falou por ali, certo? Mas um dos seus profetas, acuado, ouviu Deus através de uma brisa simples, um vento silencioso. Ali estava a voz do Senhor. O Senhor Deus espera de nós obediência, fidelidade. Mas através da nossa pressa, da nossa correria, e eu não estou dizendo para as coisas do mundo. Às vezes nós vamos em projetos, em eventos, nós queremos, almejamos, isso é errado? Não é errado. O Senhor nos prometeu. E muitas das vezes, nós dedicamos tanto, que às vezes acabamos falhando. E Deus, como um pai, o que Ele faz? O que um bom pai faz para um bom filho? Deus corrige a todos que Ele ama. E nós haveríamos de esperar alguma outra coisa? Sim, esperamos por bênção, esperamos pela provisão do Senhor, sim, mas um pai quer nos ver bem. Um pai que ama o filho quer ver o filho bem. E para isso precisa de amor, bastante amor. E isso que acontece. Nós, nessa correria, nesse afã de conquistar as coisas, de conseguir que saia tudo com êxito, sim, mas às vezes nós acabamos escorregando um pouco, e nós acabamos tomando as nossas próprias decisões, que acaba saindo fora do tempo de Deus, acabamos confiando mais nas nossas obras, na força do nosso braço, e colocamos o Senhor Deus como mordomo. O nosso emocional vai ficando cansado, vai batendo aquela frustração, aquela sensação de estar andando sozinho. E no nosso psique começa a entrar aquele estresse, a gente começa a ficar estressado, os nossos familiares que o digam, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos que o digam, que acabamos sendo estressados, aquela ansiedade, aquele esgotamento, e começa a bater aquela dor no corpo, às vezes temos aquela dificuldade de dormir, e começa a trazer algumas enfermidades para o corpo, e no nosso relacionamento a gente fica impaciente, a gente acaba se isolando, começa a gerar atrito, começa a gerar conflito. Mas lá fora, Mateus, não, no nosso meio. E aí chega um ponto que aí mexe naquilo que toca no Senhor. E quando mexe naquilo que toca no Senhor, o Senhor se posiciona. Se você for parar para analisar, de Gênesis a Apocalipse, você sabe o que Deus mais preserva em toda a sua palavra? As ovelhas. É o bem mais precioso para o Senhor Deus, são as ovelhas. Pedro, tu me amas?
Sim, Senhor, te amo. Faça a minha obra. Pedro, tu me amas? Faça. É isso? O que ele fala? Apacenta as suas ovelhas, certo? A responsabilidade nossa, como eu tenho com vocês. Vocês são ovelhas do Senhor Deus. E Jesus fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É tão forte isso que quando Jesus, ele vai prestar contas ao Pai, fala, Pai, todos os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Jesus prestando contas ao Senhor, pelas ovelhas que Deus deu a ele. Senhor, eu não perdi nenhuma, Pai, eu não perdi nenhuma, a não ser o filho da perdição. Mas as outras eu não perdi, eu zelei, eu cuidei. E quando nós, às vezes, ovelha machuca a ovelha, você acha que Deus não está vendo? Se até o próprio Jesus foi prestar contas ao Senhor, até o próprio Jesus chegou diante de Pedro e falou, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, me prova que você me ama. Cuida do meu povo, zela pelo meu povo. Em Ezequiel 34 vai ser até mais impactante do que isso. E aí o que acontece? Nessa frenesi, nesse estresse, nessa correria, nessa pressa, nessa vontade toda, e às vezes não consultamos ao Senhor, e às vezes tomamos decisões que não oramos para aquilo, e talvez a oração às vezes acaba ficando até meio que obsoleta. É melhor tomarmos decisão porque nós não temos tempo, nós precisamos correr, nós precisamos fazer. E aí sabe o que está acontecendo? Eu não estou no meio de vocês, mas o Espírito Santo está, e por isso que ele traz essa palavra. Aí você machuca a ovelha, você fere a ovelha, e a ovelha saindo ferida, a ovelha sendo machucada. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, nós estamos chamando a atenção de uma forma pejorativa do sumo pastor. E mais do que isso, e nisso, além de machucar, acaba se machucando. O que Deus ganha com isso? Qual é a vantagem do Senhor com isso? O Senhor Deus diz em 1 Pedro 5, eu acho muito interessante essa passagem. Rogo, pois, irmãos, presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipantes da glória, que há de ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos no rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui o Senhor Deus está falando, pode deixar nesses 5, no 5 mesmo. Obrigado por te pegar de surpresa, 1 Pedro 5:5. Mas o Senhor Deus aqui está falando sobre trabalho e recompensa, sim? Trabalho e recompensa. Volta no 4, por favor. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 5. Então está falando de trabalho e recompensa. Semelhantemente vós jovens, sede sujeito aos anciãos. Aqui ele está falando, semelhantemente vós jovens. Ele vai passar a mensagem semelhante para os jovens. 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Pode deixar no 6 por enquanto. Observar o detalhe?
humilhai-vos debaixo do quê? Da potente mão. Quando fala de obras, qual parte do corpo se refere a obras? Eu julgarei as obras de suas mãos, certo? Então aqui o Senhor está falando sobre obras, e quando Ele fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de... Como que Deus criou algo? Quando Ele foi criar alguma coisa, como que Ele fez? Ele sondou, Ele avaliou, Ele criou, Ele examinou e viu que era bom, Ele deu um nome. A gente consegue perceber que há um trabalho, há algo contínuo. Você não vai plantar semente hoje, ela não vai crescer amanhã. E o Senhor está mostrando justamente isso. Não se faz grandes obras num só dia. Eu estou revelando para vocês a forma de trabalhar, a forma como atuar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sabe o que aconteceu com Abraão e Sara? Olharam no relógio, não tinha relógio, mas no tempo deles, não vai dar tempo do Senhor cumprir a promessa. Chama Agar, não vai dar tempo. Eles se precipitaram. Qual foi o resultado? O tempo foi passando e parecia que as coisas não estavam acontecendo, mas Deus tinha uma promessa, Deus tinha prometido, Deus tinha um alvo, mas precisava de tempo. E o Senhor mostra para nós como trabalhar, como fazer. Humilhai-vos, pois, nós precisamos estar debaixo. Senhor, é por aqui. Senhor, devo ir atrás. Como Davi, Senhor, devo, consulte ao Senhor, peça ao Senhor. Eu não sei se é nesse mesmo texto, onde Davi vai atrás daqueles que roubaram as suas esposas, as suas crianças, que eles começam a guerra e começam a ganhar, e o povo inimigo afasta de novo. Ele não vai de novo, ele para e de novo ele consulta ao Senhor para ver se era. Senhor, vou? Deus falou, não, espera. Quando fica por detrás, espera. Quando você ouvir um som por detrás das amoreiras, aí você vai, porque aí eu vou entregar os inimigos em tuas mãos. E estratégia, se não conversar com ele, nós vamos ser precipitados, nós vamos atrasar o tempo, nós vamos machucar o outro, nós vamos confiar na força do nosso braço, nós não vamos chegar a tempo, e é capaz de ser como Gideão, de ainda profanar o sagrado. Nós precisamos do Senhor, Ele conta conosco, a necessidade e dependência é nossa, dEle. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui em 1 Pedro, depois 5:7, 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa... É muito fácil lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, sim, senão Deus não teria colocado. Se não me engano, o pastor Ricardo diz, se na Bíblia fala para que façamos algo, é porque normalmente nós não. Deus está falando para parar, Deus está falando para chutar o balde, Deus está falando para jogar a toalha. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar, mas é no tempo dele, do jeito dele, consulta a ele, porque o adversário, o diabo, o vosso adversário, ele está ao derredor, só esperando uma brecha, colocando, se nós não consultarmos ao Senhor, parece que é para ir, tem cheiro de que é para ir, eu acho que é para ir, mas não é para ir muitas vezes. Às vezes se parece que é para ficar, está com jeito que é para ficar, mas Deus está falando para ir. Como que nós vamos saber? Falando com quem sabe, conversando com quem resolve. Você sabia que até para orar para alguém, às vezes você vai orar para Deus curar e Deus não quer que cure?
Às vezes na hora de profetizar, Deus dá algo para você para guardar, não é para o momento, é para algo para frente. E como que nós vamos saber? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos do Senhor. O Espírito Santo, gente, Jesus subiu. Jesus está à destra de Deus Pai. Ele passou a missão agora para o Consolador, o Espírito Santo. E Jesus fala: vocês tinham que ficar felizes porque eu vou, porque só eu indo que ele vem. Ele não estava dizendo assim que ia vir algo da qualidade de Jesus para menos, que é algo só para segurar, não. É o Senhor Espírito Santo que descia por porção no Antigo Testamento, e olha o que nós vemos no Antigo Testamento, e o Senhor Espírito Santo está latente no coração daqueles que temem ao Senhor, daqueles que amam ao Senhor, daqueles que invocam o nome do Senhor. O Senhor Espírito Santo tem obra no meio do teu povo, tem obra em nosso meio. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não têm noção. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que o sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar e de fundamentar. Ora, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, esse trecho, 1 Pedro 5:10. Nós vamos lá para Gênesis 1:1. Primeiro, o que Deus faz? Deus sonda. E depois Ele chama. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Então, o Senhor disse: haja luz. Ele viu todo o cenário e disse: haja luz. Jogando para cá, para o 1 Pedro, Ele viu você e te chamou. Certo? Depois de vocês terem padecido um pouco, que o Senhor está experimentando. Lembra de Saul? Segundo ano já coroado como rei de Israel. No segundo ano tinha um acordo de esperar o profeta Samuel chegar. O povo inimigo apertando, o profeta Samuel não estava chegando. Não tinha um WhatsApp para avisar: tô perto, tô na esquina. O que aconteceu? O povo, ele pressionado pelas circunstâncias, o que ele fez? Traz aqui o animal, eu mesmo vou oferecer. Ele acabou de oferecer o sacrifício, o que aconteceu? Samuel chegou. Obra do acaso? Não é Deus experimentando o homem? Não experimentou? E o que ele achou? Reprova. O profeta Samuel disse: se você tivesse obedecido, Deus tinha confirmado o seu reinado. Mateus, você está hoje ocupando um cargo, sim, mas o Senhor também experimenta. Não é só porque eu estou que eu vou permanecer. Eu posso fazer como Saul, e o Senhor não me agradou. Mas se eu agradar, se nós agradarmos, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de
aperfeiçoar. O que ele fez quando disse haja luz? Viu que era, aprovou e passou no teste. É bom, eu vou aperfeiçoar. Fez a separação das trevas e da luz, certo? E depois ele fez o quê? Deu nome. A luz deu nome de dia e as trevas deu nome de... Deus te chama, te experimenta. Você sendo aprovado, você tem um nome do Senhor. Sabe o que significa ter um nome? O Senhor te dá um nome, te chamar pelo nome. É como um engenheiro, um arquiteto, que olha todo o projeto, está no fim, só precisa da assinatura dele. Para ele autenticar, para ele se responsabilizar por aquele projeto, para ele certificar o projeto. Quando Deus te chama pelo nome, é a assinatura do engenheiro, está aprovado, está apto, é meu, porque nós vimos aqui, que o Senhor Deus, a palavra do Senhor, ela toda foi escrita, inspirada pelo Senhor, para nós, para que nós possamos ser habilitados para toda boa obra. Quando você vai fazer a sua prova de direção, ou se você não souber dirigir bem, você não está habilitado, você foi reprovado. Mas se você for aprovado, você estará habilitado, você pode exercer. Mas é interessante que o Senhor Deus, Ele deixa você, já está exercendo, Ele está ali te provando, Ele está te experimentando, como fez com Saul, e fez com Davi também. E fez com tantos outros, e até para a gente eleger diáconos, é orientado fazer isso. Então, as aflições, às vezes as dores que nós passamos, calma meus irmãos, não chuta o balde, espera no Senhor e confia nele, porque Ele vai fazer tudo. Meus irmãos, quando o engenheiro vier, o arquiteto vier e assinar, é obra do Senhor, passou, nós temos aí, é como se fosse um próximo passo, aí o Senhor começa a nos usar de forma ainda mais poderosa. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisas alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, notaram? Depois de orar, e a paz de Deus, não é orar simplesmente para cumprir a tua vontade, depois que você apresentou todos os seus projetos, a sua ansiedade, depois que você apresentou tudo que está acontecendo, os inimigos que estão chegando perto, Samuel que não está chegando, o povo que está indo embora, a paz de Deus, que excede todo entendimento, não há compreensão. Olha o tamanho da paz que virá sobre aqueles que apresentaram ao Senhor a ansiedade, que jogar sobre o Senhor a ansiedade, ela excede todo entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, o Senhor. Não haverá corrupção. Levantai-vos e andais, porque não é aqui o vosso descanso, por conta da corrupção que destrói. O Senhor Deus vai guardar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, não haverá corrupção. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja nisso que ocupem os vossos pensamentos. Quem é a bênção? Quem é a bênção? Quem o Senhor chamou para desfazer as obras das trevas? Fala, eu. Quem o Senhor chamou para desfazer as obras das trevas? Quem o Senhor chamou para desfazer os principados e potestades nas regiões celestiais? Quem o Senhor vai batizar com o Espírito Santo e com fogo? Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, nós seremos batizados, se nós voltarmos os nossos corações ao Senhor. O Senhor é o mais interessado em derramar do Espírito Santo sobre toda a carne.
O Senhor Deus almeja para o momento em que Ele olhar para nós e ver devoção, e ver que a nossa confiança está no Senhor. Às vezes as coisas estão dando errado, às vezes as coisas não estão indo para frente, às vezes as coisas parecem que vai te matar, e Deus olha e vê você confiando, e vê você firme. Isso alegra o coração do Senhor. Ele espera, Ele prova, Ele experimenta, mas Ele chega na hora e não deixa o servo deles aflito. O Senhor Deus vem com mão forte para resgatar todos os que confiam nele. Nenhum dos que confiaram no Senhor ficaram frustrados. Nenhum dos que lançaram a confiança, a esperança no Senhor dos céus e da terra foram frustrados. Por que eu e você seremos? Vinde a mim, vós todos os que estáis sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas. Eu acredito que esse versículo é mais para nós do que para os ímpios. Grandes coisas estão por vir, irmãos. Você pode inclinar sua cabeça, eu vou fazer uma oração, vou encerrar. Se você quiser, coloque a sua mão no coração. E eu quero voltar ao que foi dito no começo. Eu perguntei quem é a bênção, vocês responderam. Eu perguntei quem que é o pecador. Nós somos pecadores, irmãos. Mas o Senhor, que é Pai bondoso e fiel, Ele nos dá palavra de vida para suscitar vida no nosso ser. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Senhor, olhe para as ovelhas do Senhor. São rebanhos do teu pasto. Eu não sei as aflições e as tribulações que estão passando em seus corações. Eu não sei aquilo que possa ter machucado, possa ter ferido, ou talvez machucou alguém, ou talvez feriu alguém. Mas o Senhor é Deus bondoso. E eu peço ao Senhor Deus, que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Que o nosso amor aumente cada vez mais. Que venhamos ser praticantes da palavra da justiça, Senhor. Senhor, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, para que o Senhor Espírito Santo se apodere de cada um de nós, como fez com Davi quando foi ungido pelo profeta Samuel. Senhor Deus, por favor, ó Pai, sonde a mente e o coração de cada um dos meus irmãos, Senhor, que está crendo no Senhor, que está decidindo confiar em Ti, e a partir desse momento, Senhor, voltar os olhos para o Senhor, e confiar ao Senhor, e se for para a direita vai perguntar para o Senhor. E eu te peço, Pai, pela força que há, no nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, interaja com o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém.